Olá, tudo bem? Meu nome é Elias, venho neste canal falar sobre novamente a Palavra de Deus, a Bíblia, especialmente agora a Bíblia evangélica. Quero falar sobre um assunto que Deus nos esclareceu há alguns anos e que tem o tema como o perdão entre irmãos. Porque não podemos perdoar como Deus perdoa. Que Ele perdoa para salvação. Nós perdoamos para nós sermos salvos. Então venho falar sobre isso agora. Antes disso, vamos orar para que Deus possa nos proteger, nos ajudar. Senhor Deus, Pai bendito, grande é o Teu nome, que o Senhor Deus possa revelar esse assunto a nós e nos dar clareza, que o Teu Espírito esteja conosco agora, comigo para falar sobre esse assunto e com esse espectador e ouvinte para entender a Tua Palavra, que o Senhor revele a Tua verdade sobre isso. Que o Teu nome seja engrandecido e adorado. Pai querido, se esse que está vendo e ouvindo esse vídeo estiver passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, familiar, profissional, acadêmica, seja ela sentimental ou social, Pai querido, que o Senhor possa ter misericórdia dessa pessoa que está vendo e abençoá-la, Pai. Abençoá-la no sentido que ela resolva os problemas de acordo com a Tua vontade, que ela compreenda a Tua vontade e resolva esses problemas, Pai. Abençoe-a, Pai, em nome de Jesus. Então vamos aos versículos, são 20 textos que eu separei de versículos. Então vamos lá? Vamos ler primeiro Mateus 18, do 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Esse texto está dizendo o seguinte: precisa haver arrependimento em disputas entre irmãos, principalmente se envolve verdadeiramente pecado. O irmão que peca, está dizendo aqui, se teu irmão pecar, no caso aqui coloca contra ti, mas alguns manuscritos não deve ter essa palavra contra ti, por isso está em colchetes. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguí-lo é confrontá-lo, é perguntar a ele sobre o assunto, quer ver? Vamos ver aqui no dicionário Aurélio. Vamos ver no dicionário Aurélio. Argui. Repreender, censurar, criminar, verberar, condenar com argumentos ou razões. Isso é arguir. Então, se você arguir, repreender o teu irmão, se ele pecar contra você, se ele ouvir a sua repreensão, ou seja, se ele se arrepender. Vamos ler agora outro texto que é comparável a esse, que é Lucas 17, do 3 ao 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quer dizer que se não se arrepender, não tem perdão. Esse texto é fundamental na Bíblia toda com relação ao perdão. Sem arrependimento não há perdão. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Olha só, se o irmão pecar contra você 7 vezes no dia e ele nas 7 vezes se arrepender do mesmo pecado,
te pedir perdão, dizer, estou arrependido, aí você tem que fazer o quê? Tem que perdoar 7 vezes no dia. Por que está 7 aqui no dia? Porque 7 é o número da perfeição. Agora, eu vou achar um versículo aqui que eu esqueci de pôr aqui, eu lembrei agora, que é o seguinte: 70 vezes 7. Aqui, ó, respondeu-lhe Jesus, não tem. Vamos colocar lá também esse versículo, é 18, 21, 22. Então vamos colocar lá. Mateus 18, 21, 22. Aqui está dizendo, Pedro então aproximando-se perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, se aqui está dizendo, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus disse, vemos lá em Mateus 18, 21 e 22, que Pedro perguntou, eu devo perdoar 7 vezes? Lá em Mateus 18, versículo 21. Jesus diz, não 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes 7, que dá 400 e poucas vezes. Então, se Jesus diz 7 vezes no dia e lá ele acrescenta 70 vezes 7, significa que se o irmão vier 70 vezes 7 no dia, pecando no mesmo pecado e te pedir perdão dizendo estou arrependido, você deve perdoar. Isso é o verdadeiro perdão. Agora tem outros textos que falam sobre perdão também, que eu vou ler, e aí à medida que eu for ler, eu não escrevi nenhum esboço, nem nada, à medida que eu for lendo, eu meditei, selecionei esses versículos, li-os, e agora vou comentando eles. Os versículos de Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Note, eu posso perdoar sem arrependimento? Eu não posso perdoar sem arrependimento. Apesar daqui não falar nada sobre arrependimento no capítulo 6, versículo 14 e 15. Que, se não me falha a memória, deixa eu ver, está se referindo a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ora o Pai Nosso, ele ensina sobre perdoar. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensas. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos deve. E aí Jesus diz daqui que se nós não perdoarmos as pessoas que nos devem, o nosso Pai Celestial não vai nos perdoar as nossas ofensas. Mas aqui não pode ficar fora o Lucas 17, 3, 4, que diz, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Existe uma condição para nós perdoarmos os irmãos, que é o arrependimento dos irmãos dos seus pecados. Sem arrependimento, eu não posso perdoar, porque aí também é pecado meu. Porque eu só posso perdoar se houver o arrependimento. Eu chego, repreendo o irmão, se ele se arrepende, eu então perdoo. Pode ser, mesmo que seja 70 vezes 7 no dia. Porque eu uno esse versículo
do capítulo de Lucas 17, versículo 4, capítulo 17 de Lucas, versículo 4, com Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, se o irmão se arrepender, mesmo que seja 70 vezes 7 no dia, eu devo perdoar. Se ele não se arrepender uma vez, não posso perdoar, porque não houve arrependimento. Existe para o perdão a necessidade de se arrepender do pecado. E aqui está incluído o contexto bíblico de toda a Bíblia. Se o meu irmão me ofender e ele se arrepender, eu perdoo. E se eu não o perdoar, ele tendo se arrependido para comigo e pedindo perdão, Deus não vai me perdoar, não só desse pecado, como qualquer outro, porque eu não agi com o caráter de Deus, de perdoar aquele que se arrepende do pecado. Porque Deus perdoa todo aquele que se arrepende do pecado. Agora, se eu me arrepender de não ter perdoado o irmão que me arrependeu, Deus também vai perdoar o meu pecado, porque eu me arrependi do pecado disso, de não ter perdoado aquele que se arrependeu do seu pecado. Aí, agora vamos ver outro versículo aqui. Mateus 9, 2. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu a fé, então Jesus viu o arrependimento, porque a fé traz junto o arrependimento. Ninguém que crê em Jesus quer ficar com os seus pecados. Todo aquele que crê e tem fé em Cristo quer se arrepender do seu pecado, porque quer se conformar ao caráter de Jesus Cristo. Versículo 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, ser do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Note, eu tenho que perdoar o meu irmão do íntimo, mas ele precisa se arrepender para que eu possa perdoar o meu irmão do íntimo. Agora você vai dizer assim: não, você tem que perdoar do íntimo, é que você está dizendo. Mas aí a gente vê o contexto desse versículo. O contexto desse versículo é uma parábola que Jesus diz: o rei e 2 servos, um que devia 10.000 talentos para o rei, para o senhor, e outro que devia, para esse que devia 10.000 talentos, 100 denários. Quando o senhor vai vender esse servo que devia 10.000 talentos, no contexto que eu não vou ler, senão vai estender muito o vídeo. Deixa eu ver quantos minutos já está aqui. O vídeo já está com 13 minutos, vou tentar resumir, mas talvez não vou conseguir, vou fazer o vídeo comprido. Então, quando o rei chega para esse que devia 10.000 talentos e quer vender todos para aquele livro de serviço, o que acontece? Esse que devia 10.000 talentos se ajoelha, se prostra perante o rei e diz: tem misericórdia de mim, que tudo tem, se compadeça de mim. Vamos ver lá o versículo. O servo se prostra reverente e roga: sê paciente comigo, que tudo te pagarei. Ou seja, esse servo se prostra e pede e se arrepende: eu vou te pagar. Isso está incluído no arrependimento. Aquele que se arrepende quer quitar a sua dívida, quer consertar o seu erro, quer parar de errar. Então ele fala: tudo te pagarei. Aí Deus fala: não, isso já é. Aí o rei fala: isso já é suficiente para mim, está perdoado. Você não vai conseguir nunca pagar os 10.000 talentos, mas eu considero como pago. Isso já está suficiente. Mas aí esse que recebeu o perdão do rei dos 10.000 talentos do Senhor, ele
vê o seu conservo que devia para ele 100 denários. E ele falou, me paga. Aí o seu conservo fala assim, ser paciente comigo que tudo te pagarei. A mesma atitude que ele teve para com o rei, o servo dele, do rei conservo dele, teve para com ele. Ou seja, o seu conservo se arrependeu, diz, eu vou te pagar. Em vez de o servo falar assim, não, tudo bem, está perdoado, assim como eu fui perdoado. Não, ele cobra a dívida, ele não perdoa. Aí ele perde o perdão. Porque aí, esse servo que devia 10 mil talentos e não perdoou o seu conservo que devia para eles 100 denários, teve que ser vendido até que pagasse os 10 mil talentos. Voltou toda a dívida que ele tinha antes. E ainda acrescentou essa dos 100 denários que ele não quis perdoar. Então é nesse contexto que está aqui dizendo o versículo 35 do capítulo 18 de Mateus. Assim também conforme a parábola, meu Pai Celestial vos fará, sendo o íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Ou seja, tem que haver o arrependimento para que haja perdão. Houve então o arrependimento, então se há o perdão. Tem de se haver o perdão. Agora vamos ler Marcos 3:28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Esse versículo está incluído no contexto do pecado contra o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo assim, tudo será perdoado, mas Jesus está dizendo que vai perdoar tudo, indiscriminadamente. Aí toda a humanidade dos filhos dos homens vai estar perdoada e vai para o céu. Não, Jesus está dizendo que tudo será perdoado em comparação aos pecados contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo não tem como haver o arrependimento para perdão. Mas esses pecados contra o Filho do Homem, contra Jesus, contra Deus, Pai, dos homens que forem arrependidos, serão perdoados todos eles. É nisso que Jesus fala assim. Não é que Jesus vai perdoar indiscriminadamente. Não é isso que Marcos 3:28 está dizendo. Agora vamos ler Lucas 12:10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Por quê? Porque contra o Filho do Homem pode-se haver arrependimento. Contra o Espírito Santo não é possível a pessoa se arrepender porque pecou contra o Espírito Santo se afasta dessa pessoa e ela não é mais convencida do pecado para se arrepender. Então ela nunca vai se arrepender e por isso não vai haver perdão. Não que vai ser perdoado qualquer pecado contra o Filho do Homem indiscriminadamente. Não, precisa haver o arrependimento. Agora vamos ler Marcos 11:25. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Note, você está orando e essa pessoa tem alguma coisa contra você. Então você deve perdoar, mas é sem arrependimento? Não é sem arrependimento. Isso daqui é a mesma coisa da oferta no altar. Você vai ofertar no altar. Aí você lembra que alguém tem alguma coisa contra você. Quer ver? Vamos ler Mateus 5. Vamos ler. Mateus 5. Mateus 5 ou 6? Não, eu acho que é 5. Se pois ao trazer ao altar a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Então eu considero da mesma forma, se você estiver orando, quando você ora, você está oferecendo uma oferta a Deus. É uma oferta a Deus, oração. A oração é uma oferta diante de Deus, que é oferecida no altar da cruz de Cristo. E aí você
você tem alguma coisa contra alguém. Lá, esse alguém tem contra... Você vai oferecer uma oferta no altar e alguém tem contra você. Mas aqui você está oferecendo a sua oração no altar e você tem alguma coisa contra... Você se lembra que alguém tem alguma coisa contra alguém. Você tem alguma coisa contra alguém. Se você tem alguma coisa contra alguém, você está oferecendo a oração no altar e você tem alguma coisa contra alguém, você deve perdoar. Mas você não pode perdoar sem arrependimento. Porque se você perdoar sem arrependimento, essa pessoa não é perdoada. Você deve perdoar, você deve procurar essa pessoa, conversar com essa pessoa, e se ela se arrepender, você perdoa. E aí Deus vai te perdoar as suas ofensas também. Aqui não pode, é o único versículo na Bíblia que dá a entender que você pode perdoar sem arrependimento. Mas o contexto da Bíblia toda diz que você deve perdoar com arrependimento. Vamos ver aqui no versículo 2, versículo 38, capítulo 2. Com relação ao arrependimento ser necessário para perdão. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. Outras versões dizem perdão, aqui está remissão. A palavra é uma palavra derivada da palavra perdão, que também pode significar perdão. Para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando você estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Mas você não pode perdoar sem arrependimento. Então você tem que se mover para conversar com essa pessoa para ver se há perdão ou não. Porque olha só, se você está orando e você tem alguma coisa contra alguém e essa pessoa não se arrepende e você perdoa, ela está salva? Não está salva. Deus perdoou? Deus não perdoou. Então você vai perdoar essa pessoa e Deus não vai perdoar essa pessoa? E eu digo isso, eu vou falar 2 vezes sobre esse assunto. Olha o que Jesus diz aqui em João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Agora vamos voltar ao versículo de novo de Marcos 11, 25. Ora, se a pessoa que você está orando, você tem alguma coisa contra ela, se essa pessoa não se arrependeu e Deus não perdoou, significa que Deus reteu o pecado dela, que fez contra você. E você na oração vai perdoar essa pessoa, não vai reter o pecado, se ela não se arrepende do pecado. Então é ilógico você perdoar essa pessoa simplesmente porque lembrou dela que tem alguma coisa que você tem alguma coisa contra ela. Não, se você lembra que você, na oração, quando você estiver orando, você lembra que você tem alguma coisa contra essa pessoa, você deve, para perdoar, aqui fala perdoar, mas e quando estiveres orando, tendes alguma coisa contra alguém, entre essa frase e essa frase, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entre essas 2 frases tem que haver algo a ser feito. Você deve se mover para se reconciliar com essa pessoa e reconciliar ela com você. Você deve parar, você está orando, você tem alguma coisa contra alguém, para e vai procurar o conserto, para que essa pessoa que você tem alguma coisa contra ela, se repare se ela realmente está errada, ou se você está errado, você repare e conserte a situação. Aí você consertou, você perdoa. E aí o vosso Pai vai perdoar as ofensas que você orou.
Então tem que haver um espaço, uma atitude entre tendes alguma coisa contra alguém e o perdoai. Tem que haver uma atitude para que seja alicerçado com o texto bíblico, que diz lá em Lucas 17, 3, 4, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Você tem que fazer isso. Porque se a pessoa pecou contra você, você vai ter algo contra essa pessoa. Como está lá em Marcos 35, em Lucas, deixa eu ver onde que estava, Marcos 11, 25. Se você tem alguma coisa contra alguém, você deve ir lá e repreendê-la. Se ela se arrepender, então perdoe. Você tem que cumprir aquele versículo no meio desse versículo. Vamos continuar. Já falei 2 versículos antecipadamente, mas vou falar de novo. Vamos ler Atos de novo, Atos 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para haver remissão, que é perdão também, é um perdão mais avançado, mas também está incluso o perdão, porque sem perdão não há remissão. Para haver remissão dos nossos pecados, tem que haver o arrependimento dos nossos pecados. Aí, havendo remissão, eu posso receber o dom do Espírito Santo. Vamos ler agora Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui não pode fugir do contexto bíblico, do arrependimento. Se não há arrependimento, como está no versículo anterior de Atos 2,38, não há perdão. Então aqui está incluso, eu vou dizer isso que em outros versículos também que deixa claro isso. Agora vamos ler Lucas 23, 34. Contudo dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo suas vezes, lançaram sortes. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus está perdoando todo o pecado de toda a humanidade que crucificou ele de uma vez, sem arrependimento? Não. Agora você vai dizer assim, não, estava assim. Ele não fala sobre arrependimento. Espera um pouquinho. Isso é tão sério porque olha o que o versículo 11 de João, o versículo 42 de João, capítulo 11 diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ora, Jesus sempre, aqui Jesus está falando no contexto da ressurreição de Lázaro. Jesus orou e Deus ouviu e ressuscitou a Lázaro. E ele diz que Deus sempre o ouve. E se Deus sempre o ouve, ele diz, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem, está perdoado? Não, não está perdoado, porque Jesus está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque Jesus mostrou o desejo para que o Pai perdoasse aqueles que não sabem o que fazem, que estão crucificando. Mas como? Com o convencimento do Espírito Santo e o arrependimento pelo Espírito Santo desses pecados, de o crucificar na cruz. Precisa haver o arrependimento para perdão. Sem arrependimento não há perdão. E eu estou dizendo aqui que isso... Então todo mundo está perdoado? Não, nós sabemos que todo mundo não está perdoado, porque se todo mundo tivesse perdoado, segundo Lucas 23, 34, não precisava falar aqui em Atos 32... em Atos 38, versículo 38, capítulo 2, arrependei-vos, que Pedro fala, para os mesmos que Jesus Pai perdoa-lhes, os mesmos que crucificaram Jesus. Se você for ler o contexto aqui, você vai ver que Pedro está falando para os judeus que crucificaram a Jesus e que ouviram de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pedro está dizendo, arrependei-vos para essas mesmas pessoas que crucificaram Jesus.
Para quê? Para que haja o perdão, a remissão dos nossos pecados. Então Jesus, quando diz aqui, Pai, perdoe-nos porque não sabem do que fazem, e Jesus é sempre ouvido, Jesus não está dizendo, Pai, perdoe porque não precisa se arrepender, só perdoar. Não é isso, precisa do arrependimento. E aí sim a oração de Jesus vai ser ouvida para aqueles que se arrependeram. Agora vamos ler, já lemos aqui Mateus, não, já lemos, não, vamos ler agora João, já lemos, não vamos ler de novo, João capítulo 20, versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são-lhes retidos. Note, Jesus está orando. Não, perdão, não é orando. Jesus está falando que se você perdoa, se os 12 discípulos, os 11, no caso o Judas não está mais com eles, se os 11 discípulos de Jesus, apóstolos, perdoar os pecados, são perdoados. Se não os perdoar, se os retiver, são retidos. Quer dizer, há pecados que a igreja, que os discípulos de Jesus agora, hoje também, não podem perdoar. Por quê? Qual a causa de não perdoar os pecados? Para os reteres. Para reter os pecados. É o não arrependimento do pecado. E a gente vê isso da seguinte forma. Vamos ler agora Atos 8, 22. Que é quando Simão, o mágico, quer comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Aí Pedro disse, arrepende-te, Simão, vou falar o nome de Simão, arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez, na melhor tradução seria, se seja perdoado o intento do teu coração. Mas vamos ler nessa versão, nessa versão aqui da RVC e atualizada. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Esse talvez, em português está aqui, né? Eu não sei bem o grego, mas dá a entender do talvez também. Esse talvez significa que pode ser perdoado, como não. Ou seja, Pedro está dizendo, eu vou perdoar se você se arrepender. Se você não se arrepender, nem Deus vai perdoar você. Por isso que ele fala, talvez, arrepende, talvez seja... Arrepende, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Esse talvez é que se o arrependimento da maldade e o rogar ao Senhor foram genuínos, aí há o perdão. Senão o intento do coração não vai ser perdoado. Por que Pedro fala isso? Olha o versículo 20 seguinte. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ninguém que pede perdão estando em fel de amargura e laço de iniquidade pode ser perdoado, porque não há um arrependimento verdadeiro. Aqui está mais claro que nunca que Pedro percebe o que Jesus disse no versículo 23 do capítulo 20 de João. Se você perdoar, serão perdoados. Se você retiver os pecados, serão retidos. No caso, Pedro está aplicando essa orientação de Jesus dada em João 20, 23, no capítulo 8 de Atos, versículo 22 e 23. Ou seja, Pedro está dizendo, eu só vou perdoar se você realmente se arrepender. Agora, você tem que orar ao Senhor, você tem que se arrepender e tirar todo o fel de amargura e iniquidade que está em você, para ser perdoado. Senão não há perdão. Agora vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Ora, Paulo está pedindo perdão. Não vou entrar no mérito do assunto, que ele caminha para outra direção. Mas eu quero enfatizar que Paulo está pedindo perdão aos irmãos de Coríntios o fato dele não exigir o sustento material dele.
Ele está dizendo, ó, toda a igreja deve sustentar o seu mestre. E eu não quero receber sustento de vocês, me perdoem. Então é isso que Paulo está se pedindo perdão com arrependimento. Teoricamente seria com arrependimento, mas esse é outro assunto. Se alguém quiser se aprofundar, é só pegar o contexto e ler o assunto. Vamos continuar o versículo, porque já está, deixa eu ver aqui quantos já estamos com 35 minutos. Eu quero ir no máximo até, não sei se vai dar até 40, eu acho que eu vou passar de 40 minutos. Bom, vamos continuando. Versículo 4 de Efésios 32. Antes, sede cada um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como eu devo perdoar uns aos outros, os meus irmãos? Como Deus em Cristo perdoou. Como Deus em Cristo perdoa? Vindo a fé, depois o arrependimento e então perdão. Vamos continuar para o versículo 13 do capítulo 3 de Colossenses. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Como Deus perdoou? Já falei no versículo de Efésios 4:32. Pela fé, depois o arrependimento do pecado e então veio o perdão. Agora vamos ler 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso o pecado, é porque eu estou me arrependendo do pecado. Então há perdão e purificação da injustiça. João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Como o pecado é perdoado? Por causa do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo fala, você deve se arrepender, crer em mim, crer no que eu fiz, se arrepender de todo o mal que você cometeu, e então eu te perdoo. E aí, é no nome de Jesus que nós somos perdoados. Agora eu já li aqui Mateus 18, 21 e 22 para mostrar lá, né? Então vamos ler só para terminar. Então Pedro, aproximando-se, lhes perguntou, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então vamos voltar para lá só para enfatizar os textos que eu coloco como cerne de todos esses versículos sobre perdão são Mateus 18, 15 a 17 e Lucas 17, do 3 ao 4. Eles falam e deixam bem claro a necessidade de haver arrependimento. Ganhar o irmão em Mateus 18, 15, 17 é quando ele se arrepende, reconhece que ele pecou contra você e não quer mais estar nesse erro. Isso é ganhar o irmão. E esse acautelar aqui diz tudo. Ou seja, eu tenho que ter cautela, eu não posso perdoar de qualquer jeito. Se o irmão peca contra mim, eu devo repreendê-lo e ele tem que se arrepender para que eu lhe perdoe. Isso dirige toda a Bíblia quanto ao perdão. Na minha opinião, dirige toda a Bíblia quanto ao perdão. Então é isso que eu queria falar com vocês. Agora já estamos em 38 minutos. Espero que não tenha travado aqui. A minha CPU está dizendo que pode ocorrer alguns problemas por causa do desempenho, porque está usando alto o desempenho da CPU. Bom, vamos orar para concluir esse comentário sobre esse assunto. Espero que você tenha entendido. Sei que eu gaguejei muito, que eu não falei muito bem. Eu não tenho dom, eu não sou eloquente, tenho dificuldade para falar. Espero que você tenha me compreendido e que tenha sido edificado. Que Deus te abençoe. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai bendito, grande é o teu nome. Pai querido, eu perdoo a qualquer pessoa que pecar contra mim de acordo com a tua palavra. Ou seja, se ela se arrepender e pedir perdão, confessando seu pecado, eu perdoo, seja qual for o pecado e quantas vezes ela fizer isso.
É um fato que eu não conheço a sinceridade, ela pode ser falsa, mas aí Deus conhece o coração. Se ela está sendo falsa e eu estou perdoando, Deus sabe que eu perdoo porque é o que me vem a manifestação do assunto. Mas Deus conhece o coração e Deus não vai perdoar se ela se arrepender, se ela disser que se arrependeu do pecado e pediu perdão e não se arrependeu de fato. Então Deus não vai perdoar. Mas eu, naquilo que eu enxergo, eu vejo diante de Deus. Se a pessoa se arrepender dos seus pecados que cometeu contra mim e pedir perdão e confessar o pecado, eu a perdoo, mesmo que seja até 70 vezes 7 por dia, de forma perfeita. Ó Deus, abençoe essa compreensão nos meus irmãos da tua igreja e que o Senhor possa edificá-las com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Amém. Deus abençoe a todos.